voltando sobre a questão do casamento, vamos falar um pouco sobre banquete, casamento e festa, sobre a questão dos convidados. Né? Vocês já leram vários tipos de parábolas que falam sobre essa questão de casamento, de uma união, né? Você fala por que, né, que tem toda essa questão, né? Essa festa, essa celebração, um Shabat e etc. Tá? Vamos fazer aqui a leitura de Lucas 14. Olha que interessante. E aconteceu num sábado. Eles traduzem sábado, gente, é Shabat, tá? Sábado é dia gregoriano, do calendário gregoriano. Tá? Não é o Shabat. O Shabat deles era regido pela questão da lua. A lua tinha 7% de luz. Opa, aqui era o Rosh Chodesh, né? Onde era eles chamavam de cabeça do mês. A partir daquele dia, então aí se contava depois 6 dias úteis. O 8º dia sempre seria o quê? Um Shabat. E aí o mês já... mais 6 dias úteis, 15º dia, Shabat. Vocês verão que, se vocês fizerem um estudo disso, esse era o calendário que os hebreus seguiam, tá? É um calendário lunisolar estelar. Deixa eu fazer a leitura aqui do verso 7, tá? Pra gente ser mais sucinto. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, ou seja, um tipo de festa, de casamento, tá? Não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tens de tomar o derradeiro lugar. Ou seja, não se atribua questões ou hierarquia do qual você acha que você se acha mais importante. E quando chegar naquela grande festa lá, alguém que era mais simples que você, ele vai se dado honra, ele vai se assentar naquele lugar de honra do qual você queria se assentar. Olha que interessante isso. Você já vai passar vergonha, né? Você estará ali naquela boda, mas você será, digamos, baixado de hierarquia, né? Já o outro será o quê? Colocado no seu lugar, né? Olha que interessante isso. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. E Deus, ele vai honrar muitos aqueles que estão aqui, mas na humildade, fazendo sua parte, onde ele vai colocá-los em estado de evidência. Subir de cargo, ou seja, subir, ter um lugar de honra, onde outros o verão. Compreendem? Né? Isso tem uma questão de hierarquia, tá, pessoal? E aí ele diz o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Né? Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ou seja, distribua aquilo que você tem, o que você for fazer, faça aquilo que você também tiver que fazer para pessoas, aquilo que você as considere pequenas, não faça para os maiores ou grandes, só para que eles te recompensem ou você venha aparecer, etc. Tá? E aí ele diz assim, mas quando fizeres convites, faça para estes, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então o que vale, gente, é aquilo que nós seremos recompensados na ressurreição. Este mundo aqui, realmente ele não vai te dar, como eu posso dizer, as devidas honras, etc. e tal, né? E aí diz o seguinte, olha aqui, então tem a questão de humildade e de hierarquias. A gente está falando muito de hierarquias, não tá? Então a gente vai continuar aqui com uma outra parábola. Olha que interessante. Aí ele diz o seguinte, e ouvindo isto, um dos que estavam assentados com ele na mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Uma ceia, tá? Uma festa. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, ou seja, quando ele foi convidar essas pessoas, os caras começaram a dar desculpas. Né? Comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Me desculpe, eu não vou poder participar. Né? E o outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, isso aqui a gente está falando de Deus o Eterno, o pai, tá? Indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade,
e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, o que acontece aqui nessa parábola, pessoal? Deus, ele tinha lugares de honras para certas pessoas que tinham um nível de hierarquia, do qual ele queria dar esses lugares de honras para essas pessoas. Quando a Escritura fala desses pobres, aleijados, mancos e cegos, significam aqueles que têm uma hierarquia menor no mundo celestial, tá? Mas que a estes, como os outros que tinham isso, mas eles foram convidados e eles focaram no mundo material. Perceba que cada um foi dando uma desculpa das coisas aqui. Eles não quiseram participar dessa boda. Então Deus ele vai exaltar aqueles que são mais humildes, tá? E vai colocá-los nesse lugar de honra. E aí por isso que ele fala: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aqueles que foram convidados, literalmente, porque eles tinham esse direito essa honra que Deus ele tinha dado a eles, e eles não aceitaram, estes não se salvarão. Por quê? Porque são mais focados nesse mundo material do que no espiritual, e se achavam mais, mas serão humilhados. Então a gente aqui tem parábolas de questão de exaltação e humildade. Percebem essa questão, essa troca? Nesse caso, esses pobres, aleijados, mancos e cegos, eles simbolizam pessoas que têm uma hierarquia celestial, do qual elas serão exaltadas naquele mundo. Inclusive, eu compreendo aqui que há um segredo. Pessoas que vêm para este mundo com síndrome de Down, com vários tipos de questões, defeitos, né, físicos, etc. Eu compreendo que Deus os exaltará muito, muito lá no mundo celestial. Tá? Lembra que aquele cego de nascença, ele nasce daquilo, porque Deus tinha um propósito naquilo. Ele fala coisas que são para a glória de Deus. Então, provavelmente você, Samuel, tenho tal filho assim, 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 etc e tal. Compreendo que Deus ele tem seus mistérios e o porquê de cada um. A permissão de cada um nascer. Há coisas que são do mundo físico, que o cara ele nasceu assim porque alguma coisa aconteceu, tá? Mas Deus, ele age nas circunstâncias. Então, essas pessoas elas serão exaltadas, com certeza, naquele mundo celestial. Tá? E aqui também tem uma simbologia de pessoas que são, digamos, de uma hierarquia celestial, que hoje no mundo humano elas são tomadas como pequeninos, mas lá serão exaltadas. Né? Compreendem isso? Muito, muito profundo, né? Muito interessante. Bom, vamos fazer uma outra leitura aqui da passagem de Mateus 22, que também fala sobre uma questão de festa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a questão que é o casamento, as bodas do Cordeiro, tá? Vamos fazer a leitura de Mateus 20. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui novamente uma questão de hierarquia, pessoal. A estes, a qual Deus ele tinha convidado de uma maneira específica, que eles tivessem um local de honra e etc. E eles não aceitaram, fica muito claro aqui. Muitos dos hebreus. Lembra que eu sempre falo que os hebreus eles são de alta hierarquia? Só que eles, mesmo sendo dessa alta hierarquia, vieram para este mundo.
Eles desprezaram tudo aquilo que Deus ele tinha como honra para essas pessoas. E eles fizeram o quê? Simplesmente mataram os profetas. Fizeram muitas coisas más, né? Por isso que fala, e o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, tá? Destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha que interessante. Lembra da Jerusalém aqui? Queimada? O sítio de Jerusalém? Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Acabaram que muitos desses, poucos desses de maior hierarquia, né, que vieram em todo esse tempo, existiram aqueles que foram fiéis, e que Deus os honra, claro, mas existiram muitos que foram o quê? Infiéis, se achando os maiorais. Sempre a questão da humildade nessa questão de hierarquia, tá? E aí o que aconteceu? Quando fala aqui que eles saíram pelos caminhos, tanto maus como bons, né? Tem aqueles que são mais justos e os que são menos justos, não tem? Então é isso que ele pegou e fez esse convite para todos. Agora, isso também significa, é muito interessante, o Armagedon. Você fala, o Armagedon, Samuel? Por que o Armagedon com bodas? Depois eu vou fazer a conexão, vocês vão compreender isso. Tá? E é interessante que essa festa nupcial foi cheia de convidados. Há um ajuntamento de todos. Bons, maus, etc. e tal. E aí, qual o requisito para poder estar ali? Ele fez questão de que todos estivessem ali e, ao mesmo tempo, expulsar aqueles que não eram dignos de estar ali. Né? Que é a veste nupcial, que significa o corpo da ressurreição. Por isso que ele fala assim, aquele que ele achou sem o traje de vestes de núpcias, o que ele fez? Ele pegou o quê? Amarrou os pés e mãos e o lançou nas trevas exteriores, ou seja, no abismo, tá? Onde há pranto e ranger de dentes. Então, por isso que ele diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou seja, não foi salvo, não herdou salvação esse cara. Né? Agora, por que eu também faço essa conexão com a questão do, como falo, das bodas e da ceia do Cordeiro? Em Apocalipse 19, 9, está escrito o seguinte, olha que interessante. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos falando de Jesus aqui. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves. Quem assistiu, né, toda a minha playlist sobre Apocalipse temporal, já sabe o que eu explico sobre isso. E qual o simbolismo dessas aves. Tem a ver com os anjos celestiais, todos os seres, né, que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os livres e escravos, pequenos e grandes. Você fala, uau, mas se isso simboliza, como que nós comeremos isso, a carne de todos esses seres? Então, como eu explico numa live, significa que toda a energia vital de todos os seres, nada é desperdiçado no mundo celestial. Todos esses seres, eles possuem o quê, gente? Uma energia espiritual, do qual ela será o quê? Eles se desfarão e nós receberemos a energia, a hierarquia, o poder desses seres. Nós nos alimentaremos nessa grande ceia final, onde é o momento ligado à ressurreição, a essa boda, a essa grande festa, onde todos os seres se reúnem, onde as mulheres configuram essa igreja, esse corpo macro, e os homens, como a Cristo, prefiguram reis e sacerdotes, a imagem, né, de Deus. 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem. E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então, quando eu falo sobre essa questão de nós, homens, estamos conectados à figura de Cristo, é porque Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, a cabeça da mulher. Compreendem? É como que desse corpo macro, os homens são a cabeça, conectado ao masculino, a Cristo, a figura de Cristo. E nós, né, vocês, o corpo e nós cabeça da mulher. Nós somos cabeça da mulher. E aí depois tem toda a questão que ele fala, todo homem que ora ou profetiza tende a cabeça recoberta, desonra sua própria cabeça. E aí tem um dia que eu vou colocar isso em detalhes para vocês numa outra live, né, se Deus permitir. Mas eu quero conectar aqui. As mulheres, elas são esse corpo e elas prefiguram o reino de Cristo
e algo que Deus ele vai separar. A Nova Jerusalém, pessoal, ela é um lugar multidimensional, com vários portais. É uma cidade, ela tem um formato de cubo, que tem a ver com questões dimensionais, onde ela, como cidade, ela também vai levar os seres para outros tipos de dimensões. Por que, Samuel, você diz? Porque há portas nela. E essas portas estão configuradas as tribos, ou seja, as tribos são hierarquias. No mundo celestial, Deus ele vai distribuir muitas coisas para os seres e cada um tomará um tipo de caminho desse portal dessas tribos. E aí, assim por diante, no multiverso de Deus, toda a expansão do reino dele vai ter continuidade. Alguns separados para essa questão de multiplicação e outros continuarão seu celibato, né? Mas tenha certeza que Deus ele quer chamar a todos que venham se multiplicar.